Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos rever a nossa prova, né? Vamos rever a A4 agora. Quando eu postar essa aula, eu vou também abrir um fórum de dúvidas. Caso vocês tenham dúvidas sobre alguma questão, por favor, coloquem as dúvidas que nós responderemos, tá certo? Então, vamos começar, né, gente? Comecemos, então, com a nossa retap, da A4, né? A4 de língua portuguesa, né? Vamos lá? Nós começamos a prova com um texto, um trecho, né, de O Alienista, que foi um conto que nós lemos aí neste trimestre, né? Um conto bem legal. Vamos ler o texto. Uma vez desonerado da administração, o alienista procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos. Dividiu-os primeiramente em duas classes principais, os furiosos e os mansos. Daí passou às subclasses, monomanias, delírios, alucinações diversas. Isto feito, começou um estudo aturado e contínuo, analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências, inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias da revelação mórbida, acidentes da infância e da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na família, uma devassa, enfim, como a não faria o mais atilado corregedor. E cada dia notava uma observação nova, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. Ao mesmo tempo, estudava o melhor regime, as substâncias medicamentosas, os meios curativos e os meios paliativos. Não só os que vinham nos seus amados árabes, como o que ele mesmo descobria à força de sagacidade e paciência. Bom, vamos lá? Vamos começar com esses itens objetivos, né? Em que nós vamos avaliar com certo ou errado, né? Tirar aqui o gabarito, já acabei mostrando, né? Mas vamos lá. Uma vez desonerado da administração, o alienista procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos. O verbo em destaque, o verbo proceder, né, a forma verbal procedeu, poderia ser substituído por iniciou, sem necessidade de adequações estruturais, pois não haveria alteração de regência. Esse item está errado. Por que esse item está errado? Porque quando a gente usa o verbo proceder, né, ele pede um complemento, ele rege um complemento preposicionado. Então, vejam bem, procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos. Tudo isso aí, a uma vasta classificação dos seus enfermos, é o objeto indireto de procedeu, não é isso? E é indireto porque está ligado, né? O verbo está ligado ao seu complemento por meio de uma proposição. Então, quanto à regência, nós sabemos que esse verbo rege a preposição a, que está aí, procedeu a. Uma é artigo, né? Certo. E aí, o item pergunta se nós podemos fazer a troca pelo verbo iniciar. Né? Não podemos. Por que não podemos? Porque se trocássemos por iniciar, teríamos sim que fazer adequações, porque o verbo iniciar é transitivo direto, né? O alienista iniciou uma vasta classificação dos seus enfermos, ou seja, neste contexto, né, nós percebemos que uma vasta classificação dos seus enfermos seria
o objeto direto do verbo iniciar, né? Iniciar não rege a preposição a. Então, esse item está errado, né? Porque diz, sem necessidade de adequações estruturais. Haveria sim a necessidade de uma adequação estrutural. Teríamos que retirar a preposição a, certo? Ok, então, na questão 2, no trecho, dividiu-os primeiramente em duas classes principais, o pronome oblíquo, os, poderia ser substituído por lhes, sem comprometimento da modalidade escrita formal, uma vez que a regência do verbo dividir permite tal permuta. Bom, dividiu os loucos, né, no caso, dividiu os loucos em duas classes principais, né? Esse os é um pronome oblíquo, né? É um pronome oblíquo, portanto, é um pronome que funciona como complemento, né? E o seu referente semântico é loucos, né? E ele substitui um complemento que não é preposicionado. Por que que não é preposicionado? Porque é regido, porque o verbo não rege preposição aí. O verbo é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, não pode substituir os por lhes. Lhes também é um pronome oblíquo, mas ele vai substituir complementos preposicionados, tá certo? Tá? Tudo bem? Ele só poderia ser substituído, por lhes se houvesse também essa possibilidade de regência, tá? Certo? Mas não há. Dividir é um verbo transitivo direto, seu complemento deve ser objeto direto, ou seja, o, a, os, as, como é um objeto que está no masculino e no plural, os, tá certo? Então, o item é também errado, está também errado. Questão 3, pessoal. Questão 3. Como eu sou tagarela, eu tenho sempre que ficar de olho na hora, né, gente? Para não cansar muito vocês. Eu sei que cansa, né? Mas às vezes é necessário. Bom, vamos lá. O segundo parágrafo constrói-se por meio do processo de coordenação. Dessa forma, as orações ficam justapostas e correlacionam sem o emprego de conjunções, mas mantendo as devidas relações de sentido. Vamos ao segundo parágrafo? Vamos lá? Vamos voltar? Segundo parágrafo. Isto feito... Vamos lá. Isto feito, começou um estudo aturado e contínuo. Analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências, inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias, da revelação mórbida, acidentes da infância e da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na família, uma devassa, enfim, como não faria o mais atilado corregedor. Ou seja, pessoal, esse item está certo. Vocês observaram que para apresentar a sua enumeração, né, ele foi citando, né, e usando simplesmente o ponto e vírgula, né? Ele usou o ponto e vírgula para ligar, né, todas essas ideias que ele ia apresentando. Ele não disse, voltando lá, né, gente, voltar lá. Ele não disse, começou um estudo aturado e contínuo e analisava os hábitos e inquiria da vida. Ele não usou conectores, né? Ele optou por uma questão de estilo, inclusive, né? Estilo machadiano, ele optou por usar o ponto e vírgula, tá? Então, esse item está correto. O parágrafo, ai, fiquei gaga,
O parágrafo constrói-se por meio de um processo de coordenação, as orações estão justapostas, sem o emprego de conjunções, mas mantendo a relação de sentido, ou seja, a relação lógica que une essas orações, e inclusive une de forma independente, né? São orações independentes, está aí presente no segundo parágrafo. Bom, continuando, né? A questão discursiva, essa questão ficou muito legal mesmo. O texto 1, fragmento da obra de Machado de Assis, relaciona-se à crença do século XIX na utopia científica. Nós estamos conversando muito sobre isso, né? Quando falei também sobre o alienista, falamos sobre isso, né? Que, na verdade, o alienista é uma crítica a essa visão cientificista da época. Não é simplesmente crença na realidade, na ciência, né? Mas a ciência como algo que consegue, com suas teorias do momento, justificar tudo, né? Ou seja, de que a ciência iria produzir a civilização, a civilização para algo melhor. Uma sociedade asséptica, né, organizada, limpa dos problemas, produtora dos estranhos, né? Quer dizer, limpa os estranhos, né? Tem um autor que fala muito sobre isso, que é o Michel Foucault, né? Que vai falar sobre a história da loucura e dizer que muitos dos manicômios, né, tinham essa intenção, né, de limpeza social. Isso até hoje, né, gente, ainda existem algumas linhas, né, que acreditam que nessa asepsia, né? E outras, eu falei para vocês sobre a Nise, por exemplo, que não acredita, há linhas hoje que acreditam numa concepção de saúde mental, né? Saúde mental, redução de danos, né? Compreensão do indivíduo, da forma como os indivíduos são, porque as pessoas não são iguais, né? E não têm que ser iguais, todas iguais, né? Como está previsto na Constituição, inclusive na nossa Constituição, né? Tá. A partir dessa introdução, elabore um parágrafo sobre o papel da ciência na sociedade do século XIX, observando os seguintes aspectos, né? Então, qual o papel da ciência naquele século? A partir do discurso organizador desqualificador da ciência do século XIX, indique quais pessoas o conto busca reproduzir ou simbolizar, mesmo que sob a forma de uma crítica social. Indique possíveis significados da Casa Verde, espaço presente em um alienista como exemplo dessa ciência do século XIX. O que se pretendia, do ponto de vista simbólico, com a Casa Verde? O que era a Casa Verde, né? Do ponto de vista simbólico. E relacione o funcionamento desse lugar com o que prescrevem os direitos humanos atualmente, né? Na verdade, no Brasil, há toda uma... que eu falei sobre isso na aula para vocês, né? E coincidentemente, quando eu gravei a aula sobre o alienista, estava exatamente no dia que comemoramos a luta antimanicomial, né? Que é a luta para que essas pessoas sejam tratadas de acordo com os direitos, seus direitos, né? Ok. E na construção dessa resposta, é importante que o texto esteja coeso, coerente e sem desvios gramaticais, tá? Então, vamos lá. Então, uma proposta aí de resposta, né? A obra O Alienista, de Machado de Assis, considera os loucos como uma representação dos estranhos.
como a sociedade da época, né, gente? Ou seja, aqueles que não se encaixariam no projeto de uma civilização ascética, de uma civilização limpa, de uma civilização equilibrada, parênteses meu, pseudo-equilibrada, né, gente? Aparentemente equilibrada, né? Tanto é que o realismo vai questionar tanto tudo isso, né? Bom, assim busca-se isolar esses elementos da sociedade. Então, prende, afasta, isola, né? Não deixa conviver, né? Isso não acontecia só com loucos, né, pessoal? Né? Hoje, por exemplo, né, a nossa escola, o Colégio Militar de Brasília, é uma escola, por exemplo, inclusiva, né? A escola, hoje, existem várias leis que dão suporte a isso, né? As escolas, hoje no Brasil, a tendência é que cada vez mais nos tornemos inclusivos, né? E aí, uma escola inclusiva é uma escola que lida com a diferença. O alienista está falando sobre isso, né? No conto, a Casa Verde era uma espécie de laboratório de observação de comportamentos em desvio. Então, se ele considerava um determinado comportamento, que um determinado comportamento era um comportamento não usual socialmente, prende na Casa Verde. A palavra é essa mesmo, né? Prende, né? O espaço, na realidade, é uma alegoria da ciência do século XIX, pretensamente absoluta, pretensamente impessoal. E o Machado de Assis, ele está fazendo exatamente uma crítica a isso com o alienista, né? Lembram-se da forma como ele escolhe a esposa, né? Bom, a internação e os processos arbitrários dessa prática ferem os direitos humanos por não respeitar a individualidade e comprometer a liberdade de locomoção. Quer dizer, como as pessoas estavam presas nessa chamada Casa Verde, né? Elas não têm o direito ali, né? O seu direito de ir e vir, o seu direito à liberdade assegurado. E, na verdade, vocês poderiam estender isso a outros direitos, né? Também, né? Não só ao artigo 5º da Constituição, mas ao artigo 6º também, que fala dos direitos sociais, né? O direito à moradia, o direito à saúde, enfim, né? Vários direitos estão sendo violados, né, quando se prende alguém por este alguém ser considerado por um determinado grupo como diferente. Na realidade é isso, tá? Então, a questão era uma questão muito legal de ser aí discutida. Alguns exemplos, né, de respostas aí, parabéns aí, alunos, por algumas respostas, tá? Em seu conto Alienista, Machado de Assis encarna em Simão Bacamarte, personagem douto e metódico, os ideais cientificistas da sociedade do século XIX, especialmente das classes dominantes. Esse personagem, em sua ânsia acadêmica de estudar a loucura, acaba por encerrar na Casa Verde um grande número de indivíduos, tornando-os apenas objetos de investigação. O ser humano não é apenas objeto de investigação, né, gente? São muitas as dimensões do indivíduo, né? Tá excelente essa resposta. Dessa maneira, não é difícil ver em tal casa um símbolo da tendência desumanizadora que, em nome da ciência, priva o homem dos seus direitos básicos, que tiveram que ser reafirmados no século XX. Vida, liberdade, segurança. Muito bom, gente, muito bom, excelente, tá? E nessa resposta, observem que
há aí uma comparação entre uma visão do século XIX e uma visão contemporânea, né? Essa visão contemporânea, desde 1945, né, com a elaboração aí dos direitos humanos, ela vem se modificando, né? E é sempre muito importante olhar para os direitos, né, humanos, né? Isso é uma discussão, inclusive, que não é uma discussão aqui, é uma discussão em todo o mundo, né? De tamanha a sua importância, né? Ok. Tá. E aí nós temos aí um trechinho, né, de uma HQ de A Cartomante. Eu, quando dei essa aula, eu falei para vocês, né, que muitas dessas obras que são canônicas, né, são obras aí canonizadas pela crítica. Machado de Assis é um clássico da literatura brasileira. Machado de Assis foi traduzido, gente, em vários países. Ele é traduzido, lido, estudado, academicamente e não academicamente lido também, em vários países, tá? Então, vale a pena a gente também ler, né, e conhecer desse autor. E ele foi adaptado no cinema, adaptado na televisão e adaptado nesse formato HQ também, tá? Esse é um trechinho da Cartomante. A Cartomante tinha já guardado a nota na algibeira, no bolso, né? E descia com ele falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua. Enquanto a Cartomante, alegre com a paga, tornava acima cantarolando uma barcarola. É claro que a linguagem é bem diferente, né? Mas aqui, como é um formato HQ, é legal porque, como é um texto multimodal, né? Então, a gente ainda tem essa ajuda da imagem, né, para a compreensão, bem legal. E de todo esse contexto, né, eu gosto de prestar atenção nas roupas, nas casas, na arquitetura, nos formatos. É muito legal, muito legal. Bom, vamos lá, continuando. Camilo achou o Tilbury esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Ok. Bom, então vamos lá. Sobre o texto 3, vamos tirar aqui minha cabecinha da frente. Sobre o texto 3, e de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, julgue os itens a seguir, marcando certo ou errado, né? Então vamos lá. Questão 4. No primeiro quadrinho, o período a cartomante tinha já guardado a nota na algibeira e descia com ele falando com um leve sotaque. Esse período constrói-se por meio do processo de subordinação, tendo em vista que as orações são dependentes sintaticamente. Quando as orações são independentes, a construção é por meio da coordenação. Quando as construções são dependentes, há uma relação, o nome já diz, né? Dependentes, há uma relação de subordinação. Então, oração principal, oração subordinada, há uma dependência, e por isso o período é chamado de o processo é chamado de subordinação. E aí, gente, qual a resposta? Errado, né? Como é que a gente percebe isso aí? Ó, a cartomante tinha já guardado a nota na algibeira. E descia, né? A conjunção e é uma conjunção coordenativa
aditiva, né? Observem que são orações independentes. A cartomante já tinha guardado a nota na algibeira e descia com ele, tá certo? Então, essas duas orações aí, elas estão juntas, né, neste período, por meio de um processo em que elas ocorrem de forma independente, por isso são coordenadas, tá? Ok, questão 5. No quinto quadrinho, o período Camilo achou o Tilbury esperando. A rua estava livre. Apresenta uma informação organizada com duas orações. Camilo achou o Tilbury esperando, a rua estava livre. A presença do ponto e vírgula demonstra que as ideias estão coordenadas e seria possível substituir tal pontuação pela conjunção e, sem prejuízo sintático e semântico. Certo, né? Sem prejuízo. Camilo achou o Tilbury esperando e a rua estava livre. Novamente, orações coordenadas, né? Orações independentes, né? E a gente tem aqui uma relação lógica, a relação lógica que une essas duas orações é uma relação lógica de coordenação, certo? Ok. Questão 6. A personagem, se houver dúvida, coloquem no fórum, tá bom, gente? A personagem Camilo, que inicialmente não acredita na cartomante, eu vou até parar um pouquinho aqui. Vocês se lembram que no conto A Cartomante, ele fala, o Camilo ele se apresenta como uma personagem cética, né? Completamente cética, né? É até irônica a forma como o narrador inicia o conto, né? Entre o céu e a terra há coisas que só a vã filosofia explica. Isso é quando o narrador traz, né? Quando ele faz essa intertextualidade com o texto Hamlet de Shakespeare, ele está, sim, trazendo uma perspectiva irônica, né? Porque tem aqui uma perspectiva, né? Um ceticismo, né? Que é um ceticismo em todo o conto, né? Um materialismo, mas na hora em que é conveniente, Camilo acredita na cartomante, né? Ele tinha um histórico de descrença, até por questões familiares, né? Em questões metafísicas, em questões religiosas, por exemplo, também, né? O conto fala isso. Bom, então vamos lá. A personagem Camilo, que inicialmente não acredita na cartomante, recorre a ela para saber o destino que o aguardava após receber o bilhete do marido de Rita, porque quando ele recebe o bilhete do marido de Rita, ele fica em pânico, né? Ele fica em pânico, aí ele passa na frente do local onde a cartomante atende e aí sobe. Bom, o que acontece a seguir é um processo de anticlímax, cujos resultados desmentem a previsão dada a Camilo. Tal desfecho é uma marca da narrativa machadiana que frustra as perspectivas do leitor. É isso mesmo, gente. E o Machado de Assis, ele é um escritor irônico, né? Ele é um escritor extremamente irônico. Os narradores, né, são narradores que trabalham a metalinguagem, a intertextualidade, a interlocução com o leitor, sempre, ou quase sempre, né, nessa fase realista, quase sempre de forma irônica. Então, na verdade, o desfecho, né, ele é uma marca, e eu também abordei isso na aula em que trabalhei com os contos, né? Esse desfecho é uma marca da narrativa, né? Quer dizer,
o leitor, como acontece também assim, de certa forma, né, na causa secreta, né? Chega um determinado momento do conto que que o leitor vai descobrir qual é a causa secreta, né? Então, e o leitor se frustra porque está diante de uma personagem que ao longo de quase todo o conto ajuda, né, as pessoas em sofrimento e de repente o leitor descobre por quê, né? Por que ele ajuda, certo? Então, neste conto A Cartomante, é um processo, sim, de anticlímax, né? Por quê? Porque tudo que vai acontecer, o desfecho do conto, né? Ele desmente a cartomante. Mas tudo isso é, com certeza, uma perspectiva irônica, né? Porque Camilo é uma personagem cética, não acredita em nada além entre o céu e a terra, né? Ele não acredita no além, ele não acredita na metafísica, ele não acredita na transcendência, tá? Que é o que aí, neste conto, a cartomante representa, né? A cartomante representa o não palpável, a cartomante é o não materialismo, e ele não acredita em nada disso, tá? Mas, quando é conveniente acreditar, ele acredita, não é isso? E aí, claro que ele vai ser tragado pela sua própria humanidade, né? Assim, em que não se em que se acredita ou não acredita em algo de acordo com a conveniência, né? O tempo todo eu falei e estou falando para vocês nas aulas, né, que essa perspectiva machadiana é uma perspectiva em que o bem e o mal, né, o ser humano não é bom nem mal, o ser humano ele age de acordo com as circunstâncias. Lembram-se? Eu o tempo todo venho falando isso. E age de acordo com os seus interesses, né? É claro que aqui é um interesse subjetivo, né? Ele quer achar que vai dar tudo certo. Ele está traindo o melhor amigo, com a esposa do melhor amigo, mas ele quer achar, não ter problemas de consciência e achar que vai dar tudo certo, mesmo assim, né? Mesmo fazendo algo extremamente perigoso, que, de acordo com as cartas anônimas que ele vem recebendo, o amigo já sabe do que está acontecendo, né? Mas ele quer dizer para si mesmo que está tudo bem, né? Que vai dar tudo certo. E aí ele sobe as escadas e ouve da cartomante, que é bastante esperta, né? E pressente que é isso que ele quer ouvir, e ela diz o que ele quer ouvir. Não, fique tranquilo, vai dar tudo certo. A realidade não é bem assim, né? E esse é o nosso Machado de Assis realista, né? Que vai retratar a realidade, não é? Ok, gente. Outra questão. Durante toda a semana, outra questão discursiva, né? Durante toda a semana deverá conversar mais sobre suas expectativas e discutir pontos divergentes. Mas no sábado e no domingo, esqueça a seriedade e aproveite com mais diversão. É aí a revista Marie Claire, sei lá como pronuncia isso, falando sobre o signo de Libra, né? Então, vamos lá. Considerando que a estrutura de um enunciado é elemento mediador dos sentidos produzidos nos textos, comente como a organização do texto acima está relacionada à mensagem central. Para construir sua resposta, analise as conjunções
e explique como o efeito de sentido se produz com base nas orações empregadas na construção do texto acima. O que era proposto aqui, né? Que o texto, obviamente, isso aqui vocês sempre têm que observar nos textos que vocês escrevem, tá? Coesão, coerência e gramaticalidade, tá? Nesta questão, isso valia 3 scores. A análise das conjunções, né? Quais são as conjunções que aparecem? O e o mas, né? O e, que é uma conjunção aditiva, e o mais, que é uma conjunção adversativa, né? Querem voltar ao texto? Durante toda a semana, deverá conversar mais sobre suas expectativas e discutir. Conversar e discutir. Mas, no sábado e no domingo, né? Adversativa. E, ao final, outra aditiva, né? E aproveite com mais diversão. Ok. E, por fim, sindética aditiva, né? Quer dizer, tem, ao final, uma outra aditiva, uma outra conjunção e aditiva, né? Bom, o que nós gostaríamos aí que você tivesse apresentado na sua questão, né? Que a conjunção aditiva, ela liga ideias que destacam o mesmo propósito, né? Então, olha lá. Deverá conversar mais sobre suas expectativas e discutir os pontos divergentes. Então, durante a semana, deverá conversar e discutir, tá? Então, ela liga ideias que destacam o mesmo propósito. São equivalentes, né? E por isso ela é chamada, inclusive, de aditiva. É uma soma, né? Elas estão somando ideias, né? A adversativa introduz uma mudança de foco. A adversativa ela é adversa, como o próprio nome já diz, né? Aditiva e adversativa, a nomenclatura já está falando a intenção, né? Então, o que ocorre quando há uma conjunção adversativa? Uma mudança de foco, uma oposição de comportamento do libriano, né? Vamos voltar lá? Mas no sábado e no domingo, esqueça a seriedade e aproveite com mais diversão. Então, durante a semana, X e Y. No sábado e no domingo, Z. Z, E, W. Tá? Certo? Mas o que ele apresenta aí é uma ideia que se opõe à ideia anterior, né? Então, assim, durante a semana, deve-se agir com seriedade, mas no final de semana, focar na diversão e na leveza. Essa era a resposta, né, que nós gostaríamos de receber aí de vocês, tá? Então, vamos ler aqui uma resposta, um exemplo de resposta. A construção do texto do horóscopo objetiva a apresentação de circunstâncias diferentes que devem ocorrer na vida de um libriano, mostrando que primeiro ocorrerá um momento de diálogos mais sérios e, posteriormente, essa seriedade será colocada em segundo plano, de forma que predomine leveza e diversão. Nossa, muito bom, hein? Para isso, foi empregada uma oração coordenativa adversativa, a fim de expressar um rompimento com a ideia anterior, a partir do uso da conjunção adversativa mas, que denota oposição. Ademais, há a presença de orações coordenativas aditivas que expressam soma de ideias complementares, marcadas pelo E, quando são apresentadas atividades não opostas. Muito boa resposta, né, gente? Muito boa mesmo, excelente. Outra, a construção do texto do horóscopo objetiva a apresentação de circunstâncias diferentes que devem ocorrer na vida de um libriano, mostrando que primeiro ocorrerá um momento de diálogo.
É a mesma. Acabamos, gente. É a mesma resposta, tá? E está excelente, excelente mesmo. Bom, espero que eu tenha conseguido aí tirar as dúvidas de vocês, tá? Espero que vocês tenham feito uma boa prova e um beijo enorme no coração de vocês. Se vocês tiverem dúvida, por favor, postem no fórum, tá certo? Nós vamos respondê-las com o maior carinho, tá? Fiquem bem.